Se liga nessas duas camisas que estão aqui no cenário agora. Patrick Mahomes e Aaron Donald, dois fortes candidatos ao prêmio do MVP, dois times que estão nos playoffs. E o pessoal da Touchdown Store me enviou essas duas camisas e eles são velhos parceiros aqui do canal. Eu sou fãzaço dessa loja. Por quê? Porque a gente sabe que camisas de futebol americano são muito caras. Lá fora elas começam em $100, então elas vêm aqui pro Brasil 300, 400, 500 reais muitas vezes. Então é por isso que eu recomendo muito pra vocês a Touchdown Store. A Touchdown Store ela faz réplicas incríveis de camisas, a qualidade deles é fenomenal, eu fiquei surpreso com essas duas camisas aqui, porque são realmente muito incríveis. As camisas são todas sempre à pronta entrega, eles têm um WhatsApp específico para ajudar na questão do tamanho, porque as camisas da NFL são sempre maiores, então para ver o seu tamanho certinho e tal. E aí, uma coisa que é muito legal é que a cada compra que você faz, uma parte do valor vai ser revertida para uma ação beneficente, seja relacionada à área do esporte ou relacionada à área da saúde, e é você que escolhe quem vai ser beneficiado disso, o que é muito legal. E além disso, já que elas são réplicas, muita gente, e com toda razão, ficam em dúvida se são boas e tudo mais, eles têm uma política de troca e devolução sem nenhuma burocracia para quem não ficar satisfeito com o produto. Então você pede essa do Mahomes e eu duvido, mas você pode falar, não é o que eu esperava, e você devolve, cara, simples assim, vai ser estornado do dinheiro e tudo mais. Então eu recomendo muito a Touchdown Store, porque a gente sabe o quanto as camisas são caras e você quer torcer pro seu time, mas num preço acessível, vai na Touchdown Store e olha essas camisas maravilhosas. Vocês vão ver muitas camisas da Touchdown Store nos próximos meses aqui no canal, tenho certeza, e qualquer problema que vocês tiverem com as camisas ou com a loja, falem comigo, porque eu garanto pra vocês, vocês não vão se arrepender. Então agora vamos falar sobre os playoffs da NFL que começaram oficialmente, a rodada de Wild Card começou e eu resolvi dividir em dois vídeos, então nesse vamos falar dos jogos entre Colts e Texans e também do jogo entre Seahawks e Cowboys, dois jogaços, bora! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Eu perguntei lá no Twitter, perguntei pro pessoal se eles preferiam um vídeo só falando da rodada inteira ou se preferia dividir. Aí a galera ficou meio em dúvida e tal, acabou ganhando o negócio de fazer dois vídeos e eu achei melhor. Por quê? Porque esse vídeo pode ir no domingo e aí eu falo dos outros dois jogos, ou seja, Bears e Eagles, que é à noite, e Ravens e Chargers, eu falo no vídeo que sai amanhã, fechou? Então nesse vídeo vamos falar sobre Indianapolis Colts e Houston Texans. Os Colts ganharam o jogo de 21-7 fora de casa, lá no Energy Stadium, e quando você vê 21-7, você pensa, foi equilibrado ou foi fácil? Não é que o jogo foi fácil, mas os Colts fizeram tudo certinho e os Texans apanharam muito pra conseguir pontuar e pra conseguir defender. O jogo foi pro halftime, pro intervalo, 21-0 pros Colts. Os Colts puderam dar uma boa relaxada no segundo tempo e tem uma estatística que mostra que desde 2000, times que foram pro halftime com uma diferença de 21 pontos ou mais, estavam com 57 vitórias e 3 derrotas. Ou seja, se for por probabilidade, os Colts não perdiam esse jogo e se confirmou mesmo, né? A defesa dos Texans até que chegou a dar trabalho, mas os Colts fizeram jogadas variadas, variaram o playbook, o Andrew Luck estava muito preciso, fazendo ótimos passes, tem ótimos recebedores e quando não pode passar a bola tem ótimos corredores também. Então, a defesa dos Colts, primeiro de tudo, conseguiram neutralizar completamente as armas dos Texans. Qual delas? DeAndre Hopkins, um dos melhores recebedores da temporada, 115 recepções, nenhum drop. Ele fez 5 recepções nesse jogo e 35 jardas apenas, tendo sido acionado 10 vezes, ou seja, tentaram mandar a bola pra ele 10 vezes. O maior corredor dos Texans foi o Deshaun Watson. Legal, é um quarterback que corre, não sei o que. Isso significa que ele foi pressionado no pocket o tempo inteiro e não tinha opção de passe, então ele tinha que correr sozinho. Os Texans no primeiro tempo, para vocês terem ideia, fizeram 4 campanhas. Nessas 4 campanhas foi punch, interceptação, punch e turnover on downs. Foi o maior número de jardas cedidas pela defesa dos Texans para o ataque dos Colts no primeiro tempo na temporada. Os Colts no primeiro tempo em 4 campanhas, touchdown, touchdown, interceptação e touchdown. O segundo tempo, quando já estava 21-0, foi um show de punts, porque os Colts relaxaram e os Texans estavam sofrendo muito para fazer uma pontuação. Então eles conseguiram marcar um touchdown, os Texans, o jogo terminou 21-7, foram 8 faltas para os Texans nesse jogo, faltas importantes que prejudicaram bastante o ataque e a defesa. O Deshaun Watson terminou o jogo com 29 passes completos de 49 tentados, um touchdown e uma interceptação, e foi sacado 3 vezes, pressionado no pocket, como eu disse para vocês. O destaque de recebedor aqui vai pro Kiki Couty, ou QT, o pessoal chamava ele de QT, que fez mais de 100 jardas de recepção em 11 passes e um touchdown, foi muito bem. Nos Colts, o Marlon Mack fez um jogaço. Pra vocês terem uma ideia, ele bateu o recorde da história dos Colts
em um jogo de playoff com 148 jardas corridas. Ele foi bizarro de bom, mas além disso, o corpo de recebedores. Eric Ebron, que tá no Pro Bowl, importante alternativa de passes, marcou um touchdown lindo pelos Colts também, e T.Y. Hilton, um dos maiores aqui, que eu dei uma prévia, um destaque pra ele na prévia, com 5 recepções, ele fez 85 jardas, foi muito bem pra avançar as correntes aí, e aí a estrela da noite, o Andrew Luck, 19 passes completos de 32 tentados, 2 touchdowns e uma interceptação, graças a um desvio do J.J. Watt, que fez um bom jogo, mesmo com a defesa dos Texans sofrendo, e não foi sacado. Por quê? Porque o Andrew Luck tem o pocket mais limpo da NFL, e isso é mais interessante ainda quando a gente pensa que em 2017 os Colts tinham o maior número de sacks cedidos contra o seu próprio quarterback. Então agora os Colts têm o menor número de sacks cedidos, diferente dos Texans, que tinha o maior na temporada regular, e que isso prejudicou o jogo de novo. Vitória dos Colts, que pelo ranking que eles tiveram entrando nos playoffs, eles vão pegar o senhor Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs na próxima semana, na rodada divisional. O outro jogo aqui que eu queria falar pra vocês era o jogo maravilhoso entre Seattle Seahawks e Dallas Cowboys. O jogo foi 24-22 para os Cowboys, mas quando a gente vê esse placar e quando a gente vê a quantidade de viradas que teve nesse jogo, não mostra muito bem o domínio que os Cowboys tiveram nesse jogo. Os Cowboys jogaram muito e mereceram muito a vitória. Os Seahawks, infelizmente, não. Então, primeiro de tudo, o jogo foi no AT&T Stadium, a vantagem de jogar em casa foi importante no jogo, os Cowboys jogaram em casa e jogaram muito bem. E aí foi tipo assim, os Cowboys começaram fazendo 3-0, Seahawks 3-3 e depois viraram 6-3. Os Cowboys fizeram touchdown e viraram 10-6. Os Seahawks fizeram touchdown com conversão e viraram 14-10. Aí os Cowboys fizeram 17-14, viraram de novo, abriram para 24-14. Os Seahawks fizeram touchdown com conversão para levar para 24-22, tentaram fazer um onside kick que foi horrível e deu a vitória para os Cowboys 24-22. Ou seja, os Seahawks tiveram chances de ganhar a partida e teve um momento em que essas chances eram grandes, mas não jogaram tão bem, cara. Os Cowboys jogaram muito bem, e aí, primeiro de tudo, o Russell Wilson foi bastante pressionado no jogo. Ele terminou o jogo com um bom rating, mais de 100 pontos, só que teve um problema muito grande. Ele fez um primeiro quarto com jardas passadas negativas. É a primeira vez que ele tem um quarto na carreira dele com jardas passadas negativas. Além disso, os Seahawks fizeram seu primeiro first down quase na metade do segundo quarto. Pra vocês terem uma ideia, em um dado momento no segundo quarto, o Ezekiel Elliott, running back dos Cowboys, estava com mais jardas corridas do que os Seahawks tinham de jardas totais. Ou seja, a defesa dos Cowboys estava voando e elas merecem o mérito aqui. A defesa dos Cowboys merece muito mérito porque elas jogaram muito e conseguiram neutralizar completamente o ataque dos Seahawks. Primeiro de tudo, os Seahawks erraram em muitos momentos, então o mérito vai muito aqui para os Cowboys, mas também tem muitas falhas dos Seahawks. Fizeram muita falta que prejudicaram muito o jogo também, não variavam muito o playbook, ou era um passe simples, um play action, ou um drop back do Russell Wilson, que ele acabava sendo pressionado, não tinha jeito, ou ele tentava um passe com o Chris Carson. E aí qual que é o negócio do Chris Carson? O Chris Carson, eu dei um destaque pra ele aqui, é um dos melhores running backs da NFL nessa temporada. Nesse jogo ele fez 20 jardas em 13 tentativas, ele fez um jogo muito ruim. O Rashad Penny, que é outro running back dos Seahawks, entrou, foi um pouco melhor, é que ele foi pouco acionado também, mas ele fez 29 jardas apenas, que já é mais do que o Chris Carson. A questão é que uma das corridas foi de 28 jardas, então foi uma corrida boa e as outras mais ou menos. O que acontece? Outros jogadores do Seahawks aqui. O Tyler Lockett foi o destaque em recepções. 120 jardas em 4 recepções, maravilhoso, e ainda retornou um punch para 52 jardas. Quando tinha uma interceptação, como aconteceu contra o Dak Prescott, ou um retorno punch bom para esse, ou um punch muito bom que o Michael Dixon fazia, que ele é um excelente punter, os Seahawks não conseguiam aproveitar. Eles não conseguiam ganhar pontos com essas campanhas. Então, outro destaque, Doug Baldwin fez boas jogadas, excelentes recepções, mas não dava pra salvar o time, porque não conseguiam pontuar. E aí, ainda teve mais uma coisa pra prejudicar os Seahawks, que o Stefan Janikowski estirou a coxa no segundo quarto. Ele é um pouco mais velho, um pouco mais rechonchudinho assim, e aí ele estirou a coxa e saiu do jogo. O que acontece? Os times têm pouco espaço no roster, então eles não têm kicker reserva na maior parte das vezes. O Michael Dixon, um excelente punter,
teria que ser o kicker. Por causa disso, para não arriscar, os Seahawks converteram muitas conversões de 2 pontos, tentaram converter, e quartas descidas. E na verdade foram muito bem nisso, na verdade. Eles conseguiram fazer conversões de segunda descida, conseguiram fazer quartas descidas importantíssimas, mas não era suficiente. A questão, eu acho que o ponto-chave do jogo que podia ter a virada do Seahawks foi no final, quando o Dixon tentou fazer um onside kick, drop kick. O drop kick é aquele negócio de jogar a bola no chão, a bola pinga e você chuta. E aí eles tentaram fazer o onside kick desse jeito. Onside kick é o kickoff quando você quer tentar recuperar a bola. Então você chuta ela pelo mínimo de 10 jardas ali e tenta pegar a bola de volta. A questão é que ele chutou por umas 20 jardas, então não teve nem chance dos Seahawks recuperarem a bola. Bola dos Cowboys que ajoelharam nela, acabou, né? Os dois times foram ruins em terceiras descidas, até porque elas foram muito longas, e agora eu tenho que dar os destaques para os Cowboys. Primeiro de tudo, o mérito de parar o jogo corrido foi defesa dos Cowboys, que foram muito bem, muito bem. Essa defesa dos Cowboys voou. Dak Prescott fez um ótimo jogo, bons passes, uma interceptação. Mas, apesar dessa uma interceptação, é o primeiro quarterback dos Cowboys a fazer um touchdown corrido e um touchdown com passe em um jogo de playoffs, recorde pro Dak Prescott, maravilhoso. Ezekiel Elliott, um dos melhores running backs da temporada, fez mais um excelente jogo. Como eu disse sempre na temporada aqui, quando o Ezekiel Elliott faz um bom jogo, os Cowboys ganham. Ezekiel Elliott com 137 jardas e um touchdown essencial no jogo, e aí o Amari Cooper que se consagra como principal wide receiver dos Cowboys agora. Ele fez um jogo de 7 recepções, 106 jardas, fez um baita de um jogaço também. E eu não tenho como não destacar aqui o Tavon Austin, que é o cara que retorna punts e kickoffs para os Cowboys, que ele fez excelentes retornos, sendo um deles de 51 jardas e um para touchdown, que acabou não valendo porque teve um holding, mas ele correu bem pra caramba. A parte triste aqui do Seahawks que eu falei que é do Janikowski, a parte triste pros Cowboys foi bem pior. O Allen Hurns teve uma lesão horrível, cara. Foi logo no começo do jogo, no primeiro quarto. Ele quebrou o tornozelo completamente, assim. E foi aquela típica lesão horrível de se ver nos esportes, em que o cara caiu em cima do tornozelo dele, a perna tentou aguentar e pá, rompeu. E é horrível de se ver, é horrível de se ver. Eu vi uma vez e eu não tô com vontade nenhuma de ver de novo. E foi muito bonito, porque o estádio todo aplaudiu, o estádio todo ficou ali, foi emocionante. O Jason Garrett, head coach dos Cowboys, foi lá e apertou a mão dele, ele saiu chorando, e nessa mesma jogada ele tinha completado um first down muito importante numa campanha dos Cowboys que virou touchdown, então foi muito legal. E agora é torcer pra recuperação dele, cara. Alguns analistas no Twitter estavam falando que ele volta pra semana 1 do ano que vem, da temporada que vem, mas eu acho difícil, cara. Eu não entendo absolutamente nada disso, mas pareceu muito sério, parecia uma daquelas coisas pesadas, assim, sabe? Então é torcer pela recuperação do Allen Hurns, que teve uma lesão horrível. E é isso para esses dois jogos. Fiquem ligados no canal porque amanhã tem a análise dos outros dois jogos de Wild Card. Ravens e Chargers pela AFC e Eagles e Bears pela NFC. Lembrando que com essa vitória os Cowboys estão na próxima rodada dos playoffs, mas dependem do jogo entre Eagles e Bears para saber com quem eles vão jogar na semana que vem. Seahawks eliminados e os senhores Houston Texans eliminados. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aí embaixo, se inscrever no canal. O apoio que vocês estão dando no canal tá sendo incrível, agradeço muito a vocês por isso. Se você não é inscrito, se inscreva, me siga nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!